Olá, turminha! Vamos estudar um pouquinho hoje de geografia, mas um pouquinho também de história. Você conhece o Paço Imperial? Conhece essa construção? Você já passou por ela? Já viu aonde está essa construção? Observe bastante ela. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho dessa construção, que fica lá no centro do Rio de Janeiro, pertinho da gente. E eu tenho certeza que você já passou por perto, mas nunca desconfiou que essa construção tem uma história muito legal. E é essa que nós vamos aprender hoje. Vamos lá? Falando um pouquinho da história do Paço Imperial, a gente descobre que o Paço Imperial ele foi um prédio construído na época da colônia, ou seja, na época em que o Brasil ainda dependia de Portugal. Essa construção ela está lá no centro do Rio, como nós já falamos, e ela é considerada uma das construções mais importantes. Por quê? Porque lá abrigavam os poderosos da Cidade Maravilhosa. Muitos acontecimentos importantes ocorreram lá nesse prédio, ocorreram lá no centro do Rio, no Paço Imperial. E nós vamos conhecer agora um pouquinho deles. O Paço Imperial ele foi construído no século XVIII e em 1733, um governador chamado Gomes Freire de Andrade, ele pediu ao rei Dom João V para que ele pudesse fazer uma construção onde ele pudesse resolver os problemas, porque ele achava que não deveria ser aonde ele estava, ele achava que ele precisava de um lugar para fazer isso. Afinal, ele era um governador, ele era uma pessoa importante, então ele queria um local importante para isso. Então ele pediu, o rei aceitou o pedido dele, porém só começou a construir 5 anos depois. E depois de mais 5 anos é que o prédio ficou pronto, lá no ano de 1743. Depois, com a chegada da família real, lá em 1808, esse prédio ele passou a ser usado para a assinatura de documentos importantes. Então, a família real ela utilizava esse prédio para ler os documentos que vinham de Portugal, para receber documentos importantes da cidade, e todos eles passavam por ali. Então, as assinaturas importantes, todas elas aconteciam no Paço Imperial. Então, depois de um tempo, quando o Brasil se tornou independente, vocês lembram, né? Quando Dom Pedro gritou independência ou morte e tirou a dependência do Brasil de Portugal, o Paço Imperial ele se tornou o local em que Dom Pedro I e depois Dom Pedro II utilizavam para poder resolver as suas questões nacionais, ou seja, mais uma vez eles utilizavam para coisas importantes, para poder cuidar das coisas do país. Então, depois de um tempo, a proclamação da República foi dada, ou seja, o país não queria mais ter um rei, um príncipe, o país queria ser independente, então foi proclamada a República, onde passou a ter um presidente. E assim, o Paço Imperial ele perdeu a sua função. As coisas que eram da família real, elas foram leiloadas e o prédio ele foi transformado na agência dos Correios e no Telégrafos. Depois de um tempo, o edifício ele foi sendo transformado por conta da deformação que ele estava tendo. As pessoas começaram a tentar reformá-lo. Então, ele estava perdendo as características dele. Então, eles viram que era necessário tombar o patrimônio para que ele fosse preservado historicamente. Isso quer dizer que eles precisariam manter as características de quando ele foi construído. Agora nós vamos ver como ele era. Olha, pessoal, como é o Paço Imperial internamente, ou seja, dentro dele. Observa esse chão, que maravilhoso, esse teto totalmente trabalhado. Temos também um corrimão lindo em madeira, temos também uma carruagem que provavelmente era da época da colônia. Ou seja, pessoal, ele era muito bonito e ainda é. Vocês acham que um local onde os príncipes, onde as pessoas importantes ficavam, seria um local feio? Claro que não, né, pessoal? Ele foi um local bem feito, um local bem bonito, porque ali abrigavam pessoas muito importantes. Então precisava ser um local bem bonito e atraente.
para representar as pessoas que ali ficavam, as pessoas que ali trabalhavam. Agora a gente vai observar como era a imagem do nosso Paço Imperial antes e como é hoje. E vamos perceber as transformações que aconteceram. Nós temos aqui uma imagem de como ele era antes. Observem, pessoal, nós tínhamos muito mais verdes. O Paço Imperial ele ficava bem mais próximo da água do rio. Nós tínhamos várias pessoas trabalhando, pegando água. Nós tínhamos ali também, parece que ele era até maior, não é verdade? Mas não é que ele seja maior. É porque na segunda imagem nós temos a presença de tantas construções em volta que o Paço Imperial ele perde a sua grandeza. E quando nós observamos na imagem atual, nós percebemos a falta de árvores, a falta de verde, a falta dos morros, porque estão cobertos pelas construções novas. O chão é um chão totalmente diferente, não temos mais tanta proximidade com a água como nós tínhamos antes. Isso nos mostra que as passagens, com a passagem de tempo, as paisagens elas são alteradas. Isso acontece por vários motivos. E o maior deles é por conta do aumento da população, por conta da mudança que ocorre no bairro, nas transformações. E com isso as paisagens elas são alteradas. E é o que nós vamos discutir hoje em geografia. Quais são as mudanças que ocorreram no seu bairro? Quais foram as transformações que você viu ao longo dos anos aonde você mora? Vamos observar. É muito importante você conhecer como era e como é. Muita gente pode estar se perguntando, mas para que eu preciso conhecer essas coisas? Elas são antigas, elas não estão assim mais? Então, pessoal, nós precisamos conhecer a história, nós precisamos saber sobre a nossa história, a história do nosso país, porque isso nos faz entender muita coisa da nossa realidade. Então, observe a importância dessas construções e a história que elas carregam em suas paredes. Quantas coisas já aconteceram nesses mesmos locais em que nós temos acesso hoje. Então, se você puder, marque uma visita no Paço Imperial. É de graça, você pode visitar ao longo da semana. E eu tenho certeza que você vai conhecer muito mais do nosso país.